Oi, gente abençoada, tá tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa e com a sua família. Se esse é o primeiro vídeo daqui do canal que você está assistindo, seja muito bem-vindo. O meu nome é Aline Musi e esse aqui é o meu canal, um canal onde a gente não tem nicho definido, onde a gente fala sobre a vida, sobre as coisas e aonde Deus está em tudo isso. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Como eu sempre falo com vocês aqui no canal, eu me proponho a trazer temas que sejam importantes, que tenham relevância na minha vida e na vida de outras pessoas, mas como eu sempre deixo claro, principalmente na minha vida. E esse tema, que você já viu aí no título, que a gente vai falar sobre o autismo, que é a forma cotidiana que a gente usa para denominar o transtorno do espectro autista, esse tema tem me incomodado bastante porque o objetivo, o fundamento do Evangelho de Cristo são pessoas. E a gente, como cristão, a gente precisa aprender a lidar com pessoas, independente de quem elas sejam, da sua origem, da sua cultura, de qualquer coisa que elas possam trazer da origem delas, nós precisamos acolher e lidar com pessoas da melhor maneira possível, né? Então, o autismo ele é uma realidade e o diagnósticos fechados de autismo têm crescido muito no mundo e também aqui no Brasil. Então, a gente precisa entender esse tema, a gente precisa entender como tem funcionado isso, como essas pessoas vivem, quais são as especificidades que elas têm, para a gente poder conseguir lidar com essas pessoas de maneira que a gente se torne mais sensível, mais humano e mais humanizado para tratar essas pessoas, e não só essas pessoas, mas também as famílias de pessoas com transtorno do espectro autista. Para começar, a gente vai falar aqui da definição do transtorno do espectro autista de acordo com o Ministério da Saúde. Eu vou ler aqui para vocês porque eu não vou conseguir falar exatamente o que está escrito aqui. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, a definição do espectro autista é um distúrbio do neurodesenvolvimento que se caracteriza pelo desenvolvimento atípico, com reflexos de manifestações comportamentais, déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar interesses restritos em atividades. Então, essa é a definição aí do Ministério da Saúde para quem tem um diagnóstico fechado de transtorno do espectro autista. É basicamente ali um distúrbio no neurodesenvolvimento dessa criança, desse ser, que vai ter ali manifestações em várias áreas da vida, né? Nas emoções, no desenvolvimento cognitivo. Então, a criança ela vai ter ali essas manifestações em várias áreas, né, da sua vida. É importante a gente pensar que cada autista é único. Eu canso de falar aqui no canal, falo muito isso, que a gente não deve comparar ninguém. Da mesma forma é o autista, né? A gente não deve comparar um autista com o outro. Cada um deles são únicos e vão ter ali manifestações únicas na sua vida. Um vai ter ali uma sensibilidade ao som, o outro já vai ter uma outra sensibilidade, o outro vai ser um pouco mais tranquilo, um já vai ser um pouco mais agitado, um pouco mais agressivo. Então, a gente precisa entender que, em primeiro lugar, o transtorno do espectro autista é uma realidade, é uma doença já considerada como na categoria de deficiência. Então, as crianças, as pessoas que têm o transtorno do espectro autista, eles têm direitos garantidos por leis que eles precisam e devem, os familiares correrem atrás para que essa criança, para que esse indivíduo tenha acesso aos direitos que compete a ele, para que ele tenha acesso a um tratamento multidisciplinar ali, para que ele possa se desenvolver da melhor maneira possível e para que ele possa se adaptar e ser inserido na sociedade também da melhor maneira possível. Então, eu coloquei aqui alguns sintomas do transtorno do espectro autista. Por que eu coloquei alguns sintomas aqui? Porque, gente, é muito difícil, eu imagino que para um pai, para uma mãe, ter que estar explicando para as pessoas o porquê que o filho dele está em determinado ambiente e de repente o filho dele fica agressivo. É muito difícil para um pai e para uma mãe ter que explicar para pessoas que não têm conhecimento o porquê que o filho dele grita, o porquê que o filho dele corre em determinado ambiente. Eu imagino que isso deve ser extremamente desagradável.
E a gente, como igreja, precisa entender esse público de pessoas para que a gente venha acolher essas pessoas e não constranger elas com os nossos preconceitos. Os nossos preconceitos que a gente estabelece sem nem ao menos conhecer a condição daquela pessoa. E isso é uma coisa muito comum no meio do povo de Deus, é a gente criticar ou julgar coisas que a gente não conhece. E se a gente se desse a oportunidade de conhecer, a gente teria uma postura, ou deveria desenvolver uma postura totalmente diferente, que seria uma postura de sensibilidade à condição da pessoa e à da família dela, e sensibilidade espiritual também para essa pessoa. Porque você imagina a família que recebe uma criança com o espectro autista e precisa se adaptar totalmente à realidade daquela criança e a um mundo que não foi criado para a condição que aquela criança tem. Então, esse pai, essa mãe, essa família precisa se adaptar a uma condição de vida que não é a natural do nosso mundo. Então, a gente espera que é esperado que nós, como igreja, tenhamos esse lugar de empatia para essas pessoas. E quando eu falo de empatia, eu não falo de você se colocar no lugar do outro, porque isso é impossível. O lugar do outro é do outro. Mas a gente precisa, pelo menos, se colocar num lugar de respeito pelo outro que está ocupando aquele lugar. Então, algumas manifestações comuns em quem tem o transtorno do espectro autista, que é apresentar atraso normal na fala. Então, alguns vão desenvolver a fala, outros não. Alguns vão desenvolver de uma maneira mais limitada. Então, apresentar esse atraso normal na fala. Não responder quando for chamado, ou mostrar desinteresse com pessoas e objetos ao redor. Ter dificuldades em participar de atividades e brincadeiras em grupo. Essa dificuldade na interação é muito comum em quem tem o transtorno do espectro autista. Preferindo sempre fazer tarefas sozinho. Não conseguir interpretar gestos e expressões faciais. Ter dificuldade para combinar palavras em frases ou repetir a mesma frase ou palavra com frequência. Apresentar falta de filtro. Se sentir incômodo diante de ambientes e situações sociais. Então, esses são as principais manifestações em quem tem o transtorno do espectro autista. Então, a criança, muitas das vezes, ela vai se sentir incomodada com determinado ambiente que tem muito barulho, ou ambiente que tenha muitas pessoas, ou logísticas que fogem da rotina que ela já tem ali no dia a dia dela. Então, você pensa, os pais que têm ali a sua vida dentro de sociedade, agora precisa lidar com uma nova realidade de uma criança que vai ter dificuldade de estar nessa sociedade que não foi projetada, que não foi criada para eles. Então, é literalmente um leão por dia que as famílias que têm pessoas com espectro autista têm que matar por dia, né? Pensando aqui numa coisa muito importante que eu preciso falar, é que quanto mais cedo se observar os sinais do espectro autista, né, de sinais que possam apontar para um possível diagnóstico de transtorno do espectro autista, é importante que a mãe, que o pai, que a família busque ajuda em relação a isso, porque quanto mais cedo se começar a terapia, fonoaudiólogo, quanto mais cedo você começar intervenções em crianças que vão ter um possível diagnóstico de autismo, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança, até por essa questão dessa neuroplasticidade cerebral, que é essa organização neural que a criança tem quando é pequena. Então, quanto mais cedo intervir nisso, melhor a criança ela vai desenvolver a partir do tempo que ela começar a receber essa assistência. Então, o diagnóstico de quem tem autismo ele só pode ser fechado a partir dos 3 anos. Por mais que antes o pai ou a mãe ou quem cuida da criança já tenha uma suspeita de que a criança possa ter autismo, a criança só pode ter esse diagnóstico fechado a partir dos 3 anos. Então, outra coisa que é importante pensar aqui, e é até uma coisa, um aviso, assim, né, um lembrete pra gente, é sempre prestar atenção nos marcos de desenvolvimento da criança. Então, se você é mãe, se você é pai, procura sempre olhar lá na caderneta do seu filho, lá que tem lá todos os marcos de desenvolvimento que os nossos filhos precisam atingir até determinada idade. Então, tem lá com 6 meses, vamos supor, ele já anda, ele já come, ele já demonstra determinado tipo de interesse por brinquedo. Então, tem lá vários marcos de desenvolvimento e é muito importante a gente acompanhar esses marcos de desenvolvimento,
porque através deles a gente consegue ter uma noção de que pode ter alguma coisa fora do padrão ali, e a gente consegue buscar essa assistência cada vez mais precoce. Então é importante deixar aqui esse adendo aí para você que está vendo o vídeo, prestar atenção nisso. Você tem um sobrinho, se você tem qualquer criança aí que possa apresentar coisas fora da meta, correr para buscar essa assistência, que é direito dessa criança. No Brasil, o autismo foi incluído no Censo Demográfico de 2020, por determinação da Lei 13.861 de 2019. Então, vocês percebem que aqui também no Brasil tudo é muito novo. Essa questão do direito da pessoa com transtorno do espectro autista é tudo muito novo. Então, em 2020, né, que foi incluído aí no censo do IBGE, saber, né, mapear essa população autista que tem crescido. E em 2022, que é o último censo que eu peguei aqui, se estima que tenha por volta aí de 2 milhões de brasileiros e brasileiras com transtorno do espectro autista, basicamente 1% da população. Só que é claro, gente, que esse número ele é muito maior. Por quê? Porque a criança ela precisa ter 3 anos para ter um diagnóstico fechado de autismo. Então, tem muita criança que não tem diagnóstico e tem muita criança também que não tem acesso à assistência para fechar esse diagnóstico. Então, é muito importante isso, a criança ela ter acesso a essa assistência para ela ter esse diagnóstico fechado. Então, muitas das vezes vem a observação da escola. Então, é um trabalho multidisciplinar para se fechar esse diagnóstico. Então, é óbvio que esse número ele é muito maior. Aqui, para terminar essa introdução acerca do autismo, a gente tem aqui os tratamentos mais usados assim para dar qualidade de vida para o autismo, porque o autismo ele não tem uma cura definitiva, né? Você vai tratar ele para que a pessoa com espectro autista ela tenha uma qualidade maior de vida, ela consiga acessar os ambientes que ela quiser, ela consiga desenvolver da melhor maneira possível e da maneira como ela quiser, né? Acessar os espaços da sociedade, que é um direito dela. Então, como principais tratamentos, eu anotei aqui que tem a análise do comportamento aplicado, né, que é o famoso ABA, que é considerado como a terapia mais indicada para o transtorno do espectro autista. Então, essa terapia ela se baseia no comportamento humano e no reforço de ações apropriadas. O objetivo dela é ensinar habilidades para que o indivíduo se torne cada vez mais independente. Então, tem essa terapia que eles trabalham ali, fazem uma análise das características daquela pessoa em especial e vão montar um planejamento para trabalhar ali naquela criança, naquele adulto, para que aquele adulto desenvolva e se torne independente da melhor maneira possível. Exercícios físicos que são fundamentais para a criança ela desenvolver habilidades cognitivas, a interação social, a autoestima, e para também regular a rotina dessa criança, porque as crianças com o transtorno do espectro autista necessitam de ter uma rotina, isso é muito importante para eles. Terapia ocupacional, fonoterapia e, em alguns casos, medicamentos que vão ali tratar comorbidades que vêm junto com o transtorno do espectro autista, né? Que são as mais comuns, que é a hiperatividade, agressividade, ansiedade. Então, algumas pessoas com transtorno do espectro autista precisam tomar medicações para tratar essas comorbidades. E outra coisa também é cuidados com a alimentação, musicoterapia e ecoterapia, que é aquela terapia tão interessante que se faz com cavalo, né? Aquela coisa toda. Então, pensando em todo esse contexto que eu falei para vocês acerca do autismo, de como essa população tem crescido e que essa população quer e precisa acessar as nossas igrejas, o sistema igreja que eu falo, né? E a gente entender esse público e a gente entender o lugar que eles estão é imprescindível para a gente conseguir lidar melhor com essas pessoas. Eu falo isso porque a minha filha, por exemplo, ela é um pouco mais arteira, né?
gosta de fazer uma bagunça, totalmente diferente dos meus filhos mais velhos, né, que são eram mais calminhos, né, quando eram da idade dela. Ela é totalmente arteira, gosta de ficar andando, correndo, essas coisas todas. E a gente vê que já há alguns julgamentos em razão disso, porque as pessoas muitas das vezes acham, né, tem um pensamento muito limitado de achar que tudo que uma criança faz é simplesmente porque ela não é educada, porque ela não é ensinada. É simplesmente porque o pai e a mãe não colocam limites. A gente precisa entender, gente, o contexto das pessoas. E mesmo que a gente não consiga entender, a gente precisa, em primeiro lugar, não julgar, porque julgar é pecado. Nós não devemos julgar, não somos juízes. E depois a gente precisa respeitar o próximo e respeitar o lugar que o próximo está ocupando. Então eu coloquei aqui para fechar esse vídeo. Qual é o papel da igreja? É claro que eu vou deixar claro aqui que muitas igrejas filiais, né, pequenas, elas não têm estrutura para ter uma sala de recursos para acolher as crianças autistas. Não tem, gente. É claro que isso não funciona para muitas igrejas filiais. Se fosse uma igreja grande, tudo bem. Mas uma igreja com uma estrutura limitada não tem. Não tem pessoas que possam trabalhar com as crianças que têm o transtorno do espectro autista, não tem. Então, o que a igreja deve fazer em relação a isso? A igreja deve acolher, a igreja deve amar, a igreja deve respeitar, a igreja deve não julgar, né? E a criança ou o indivíduo com o espectro autista precisa se sentir acolhido e a família também. Porque você imagina para um pai e para uma mãe ver as pessoas olhando atravessado para o seu filho porque o seu filho está gritando. Ver as pessoas olhando atravessado para o seu filho porque o seu filho está tendo ali um momento de agressividade. Ver as pessoas olhando atravessado para o seu filho porque o seu filho quer correr, porque o seu filho ele tem essa necessidade de correr por uma doença que ele tem, por um distúrbio que ele tem. E as pessoas, por não entender isso, elas julgam a criança e também julgam a família da criança. Aí eu te pergunto, como essa família e essa criança vão se sentir acolhida e benquista nesse ambiente? Como eles vão querer permanecer num ambiente em que eles não se sentem acolhidos, em que eles se sentem julgados, em que eles se sentem aniquilados em relação aos outros, porque as pessoas acabam favorecendo um determinado tipo de padrão, achando que aquele padrão é o certo, e discriminando outros que não alcançam aquele padrão que aquela pessoa, que aquelas pessoas, aquele grupo de pessoas acha que é certo. Então, que a gente venha abrir a nossa visão, que a gente venha ampliar a nossa visão. Às vezes eu me pego preocupado com tantas coisas e às vezes vejo a gente como igreja preocupado com tantas coisas que não são necessárias, com tantas coisas que se Jesus estivesse aqui, ele não estaria preocupado. E às vezes a gente não está preocupado com aquilo que realmente importa, que são pessoas, que são almas, que são vidas. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer para se relacionar melhor com pessoas, para acolher pessoas, com certeza a gente está agradando a Deus e propagando com atitudes o reino de Deus aqui na Terra. Eu não sei se esse conteúdo fez sentido para você, mas se fez sentido, por favor, compartilhe, tá bom? Que Deus possa abençoar você, a sua casa, a sua família e, se Ele permitir, a gente volta aqui de novo com o próximo vídeo, tá bom? Tchau!